Ai, Jesus. Bom dia, Paz do Senhor. Hoje é dia 26 de agosto de 2024, uma segunda-feira fria aqui em São Paulo, tá? E o sol aqui é missionária Nagira Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, nessa hora, Pai, na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem encontrado a minha pessoa. Nessa hora também, meu Deus, eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã, Pai, que vai estar do outro lado ouvir a ministração dessa palavra. Se eu possa ir de encontro com socorro, Pai, meu Deus do céu, se eu possa estar abrindo a porta, se tiver alguém desempregado, se tiver alguém enfermo, se eu possa estar curando, se tiver alguém lutado, se eu possa, Pai, estar confortando. Deus, eu apresento também, Pai, a vida dessas famílias, Pai, que neste dia moram em área de risco, Senhor Deus, que não tem onde ficar, que moram na rua, crianças, adultos, idosos, Pai, nesse dia frio, Pai, que está aqui em São Paulo nesse começo de semana. Meu Deus, tem misericórdia das nossas crianças, nossos idosos, nossos jovens, as pessoas que moram na rua, que moram em área de risco, Pai. A gente em casa, aqui na cama, põe uma, duas cobertas, roupa, pijama, ainda tá frio, ó Deus, tem misericórdia. Levanta pessoas para levar seu pão, para levar o alimento, para levar o agasalho, para levar a coberta. Tem misericórdia, Senhor. Visita, Ramalachuri Videcomanai. Ah, Paizinho, visita aquele pai de família que está desempregado, que não tem o que botar na sua mesa também. Que está desesperado porque a dona da casa pediu a casa e não tem como pagar. Aquela mãe solo, Deus, entra com socorro e com providência. É o que eu te peço neste dia, em nome de Jesus. Deus, desperta os nossos governantes para estar fazendo uma emergência aqui no governo de São Paulo, na prefeitura, para estar ajudando as pessoas, Pai, nesse dia frio. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, hoje que a gente vai estar começando. Hoje é em Marcos 5, tá? Onde a gente leu Marcos 4. Meu Deus, mas tá muito frio aqui em São Paulo, né? Esses dias eu tô fazendo... Falei, Senhor, acordo de pijama. A gente toma banho, mas coloca o pijama de novo, porque tá muito frio, né? E assim vai. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, né, meu amado? Então, vamos lá. Então, assim, a cura de um endemoniado. Não tive nem coragem de mandar meus filhos pra escola hoje, porque eles não estavam bem, né, por causa da gripe. Então, os pequenos ficou em casa comigo. O mais velho foi, né? Os dois pequenos tá sendo medicado. Muito frio. Você tem noção? Diz assim, 5, vamos lá? Marcos 5, a cura de um endemoniado. Diz assim, eles atravessaram o mar e foram para regiões dos Gerazenos. Quando... Detalhe. Eita, cadê a caneta azul? No 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Oi, filho. Você tá fazendo barulho. Obrigada, viu? Então, aí, vamos lá continuar. Ai, esse bebezinho é um barato. Diz no 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Diz no 4. Pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos pés. Diz assim, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Aí diz no 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. E diz assim no 6. Eita, eu bati a Bíblia coisa. Quando ele viu Jesus de longe, correu e postou-se diante dele e gritou em voz alta. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muito. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Aí diz assim no 11, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, os demônios, detalhe, viu? Diz aqui, ó, no 12, os demônios imploraram, manda-nos para os porcos para que entremos nele. E ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. No 13. E aí, diz assim, e a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se a precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. E diz no 14. Os que cuidavam dos porcos
fugiram e contaram esses fatos na cidade do campo, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viu ali o homem que fora possesso de legião de demônios e assentado vestido em perfeito juízo. Os que estavam, aí detalhe aqui, tá? No 16, os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa e para sua família, anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. O próprio milagre vivo, né? Então, a gente vê, né, esse Jesus maravilhoso fazendo as suas obras. Eita, Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que sempre falou aos nossos corações. Eu, Nadir Missionária, Nadir Albano, suma, e o Senhor apareça, como diz o nome desse canal, João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Amém. Que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que sempre falou aos nossos corações. A gente, né, leu uma história aqui, real, que aconteceu, tá? Porque onde Jesus passa, o milagre tem que acontecer. Vai dizer que é a cura de um endemoniado. Este endemoniado, vou fazer só uma ressalva. Antes de Jesus chegar, né? Lembra que ele falou aos discípulos, naquele dia do anoitecer no 35, 4:35? Disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. Jesus fala no capítulo 4, né? Ali do 35 ao 41. Daí sobreveio uma tempestade terrível, Jesus manda, né, acalmar ali o mar e tudo, porque mostrando que ele estava no controle, os discípulos ali que não conseguem nem entender. Mas a gente vê que do outro lado, né, tem um milagre para acontecer. Do outro lado, Jesus vai encontrar um endemoniado, um homem que estava sendo amarrado, atormentado por Satanás há anos. Diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse lugar do Gerazareno era o lugar onde eles criavam porcos, era um lugar de gentios, tá? Pessoas gentias. Então, naquela região ali, eles criavam porcos, né? Porque os porcos para os judeus eram animais considerados imundos, impróprios, tá? Para alimento, né? Para alimentação humana. E ali eles cuidavam desses porcos. Então, naquela região, era uma região gentílica. A maioria ali era pessoa gentílica, tá? E também lá existiam muitos túmulos, tá? Túmulos e cavernas naquele lugar. E, infelizmente, não é diferente dos dias de hoje, tá? A gente vê que no cemitério muitas pessoas, né, habitam em cemitério, somente moradores de rua, usuários de droga, pessoas com problemas mentais costumam habitar nesses lugares. Aqui em São Paulo tem bastante, já que eu moro aqui perto tem um cemitério e tem muitos moradores de rua que moram ali, que ficam ali dormindo, né, fazem daquele lugar morada. E aí diz assim, né, que quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo o concorrente. Então, assim, era algo terrível, né? Ninguém conseguia prender. Então, assim, ele além de viver no sepulcro, né? Ali, tipo, uma caverna, né? E que era sepultado aos mortos, a gente lembra, né? De Lázaro sai para fora, tá? E então, ele era tipo indigente, tá? Porque quem morava em cavernas era indigente. Acabei de falar isso agora, né? Dando um exemplo daqui, do que acontece aqui na região onde eu moro. Então, e diz assim, né? Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Então você vê que era uma possessão maligna de Satanás mesmo, né? E esse endemoniado ali, ele ficava acorrentado, né? Então, pensa para acorrentar esse homem, como é que não era. O pessoal daquela aldeia, como é que ficava. Então, assim, e isso aqui, e você vê que era, assim, uma humilhação terrível, né? Uma humilhação terrível que ele passava ali, né? Sendo acorrentado, tudo.
meu Deus do céu, que situação terrível, né? Entre pés e mãos, como um animal, né? Que o animal, porque o que acontece o quê? Aí diz que ele gritava, ele se cortava com pedras, né? Ele era atormentado, né? Constantemente por Satanás, né? Nessa possessão maligna. Por quê? O propósito da possessão demoníaca é atormentar e destruir a semelhança divina conforme a qual o homem foi criado, né? É destruir a semelhança do homem para com Deus, porque Deus diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor, né? Então, a possessão demoníaca, ela quer destruir, tá? Ela quer destruir a imagem e semelhança que a gente tem de Deus. Então, a gente vê, e diz que quando ele viu Jesus, né, de longe, correu e postou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo, né? Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? A única vez que Jesus pergunta, tá? A gente vê que Jesus, ele dá uma ousadia para um Satanás, pro demônio aqui, tá? Para ele saber, pra gente ter ideia, é para nos mostrar também pra gente ter ideia de quantos demônios pode estar dentro de uma pessoa, tá? E ele diz que o seu nome era Legião, né? Que era igual a 6.000 homens. Que era 6.000 soldados romanos daquela época, tá bom? Então, pra gente entender quantos demônios tinha naquele homem. Mais de 6.000 demônios, tá? Vamos descer só um pouquinho pra mim conseguir mostrar pra vocês aqui o que eu quero dizer da palavra do Senhor. E respondeu ele: porque somos muitos, tá? Ele mesmo responde: somos muitos. Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Então, eram muitos demônios que tinha naquele homem, 6.000 demônios. Por isso que ele se cortava, ele era amarrado com corrente, ele era humilhado. Era uma coisa terrível, tá? Então, assim, era uma humilhação mesmo do diabo para querer destruir, né, o que Deus diz de mim e de você, tá? O diabo, ele sempre quer destruir a gente como imagem e semelhança de Deus. A gente vê também aqui, né, que a gente vê que ele, né, ele conseguia ver, né, que o diabo viu que ele seria castigado, ele conseguiu ver, tá? Porque ele percebeu que era Jesus, né? Por que vem me atormentar, tá? Porque Jesus, quando ele chega, o diabo, ele tem que sair, tá? Porque Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, assim, ele estava, assim, perturbado, tá? Rogo-te, por Deus, que não me atormente. Ou seja, assim, o que você está fazendo aqui? Ainda não é chegada a nossa hora. O inferno ainda não foi inaugurado. Dizendo assim, o inferno não foi inaugurado. Ainda vai ser, tá? Então, a gente vê que ele ficava todo perturbado. Aí diz assim: meu nome é Legião, porque somos muito. A Legião Romana consistia em 6.000 soldados, 6.000 homens, tá? Então, você imagina que esse demônio estava incorporado, 6.000 demônios, é assim, misericórdia, Jesus, sangue de Jesus tem poder, né? Então, mas Jesus Jesus é o próprio Deus, tá bom? O diabo queria mostrar que ele tinha força, tá? Meu nome é Legião. Então, o diabo queria mostrar a força dele, que ele era forte, tá bom? Dizer que ele era forte. Força. A força do diabo. Precisa até marcar isso aqui para mim ler, né? Depois eu vou até marcar aqui para mim não esquecer. Então, a gente vê que o diabo queria mostrar a sua força. Então, eles lhe deu. Aí depois ele diz assim: uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entréssemos neles. Ele lhe deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atiraram-se atirou-se princípio abaixo, né?
em direção ao mar e nele se afogou. Então, assim, o diabo, desculpa, ele sempre quer dar prejuízo a todo custo. Ele sai, mas ele quer dar um prejuízo, tá bom? Então, assim, manda-nos aos porcos. Então, Jesus permitiu por quê? Porque ainda não chegou o juízo final, o inferno não foi inaugurado. Então, assim, mas Jesus, onde tá, o diabo fica atormentado, tá bom? A presença de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus traz tormento para o inimigo. Ele não quer aceitar que você não faz parte, tá bom? Da imundície dele. Então, não se esqueça que o homem ou a mulher cheia do Espírito Santo de Deus atormenta aquelas pessoas que são possuídas por Satanás, pela mentira, pelo engano, pelo roubo, por tudo que não vem do Espírito Santo de Deus. Então, assim, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônio, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Então, ao invés deles ficarem felizes, eles ficaram com medo, tá? Porque, assim, era algo novo para eles. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território. Eles não conseguiram entender, tá? A libertação, tá? Eles não conseguiram entender a libertação. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicando-lhe que o deixasse ir com ele para casa, que deixasse com ele, Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, não sei quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápole o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados, tá bom? Então muitos começaram a entender ali. Jesus falou: não, o que eu fiz para você é para ser mostrado para os outros, tá bom? Eu quero que os outros vejam que você é um testemunho vivo. Então, ele era um testemunho vivo. Então, Jesus, ele quer que a gente seja um testemunho vivo, tá bom? Testemunho vivo. Tem um monte de testemunho falso, sabe? Isso é muito triste. Meu Deus, é muito triste. Nós temos que ser um testemunho vivo de Cristo. Esse homem, ele era um missionário, testemunho vivo. Então, a gente vê que o diabo, ele não brinca, tá, igreja? Então, Jesus, ele permite, falou com Satanás ali pra gente ter ideia que o diabo, ele trabalha de várias formas, que em um corpo pode ter vários demônios. Naquele homem tinham 6 demônios, 6.000 demônios. Então, não é fácil. A gente tem que estar firme. Nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar de servir a Deus, porque o diabo não brinca de ser diabo, tá bom? Não podemos brincar, né? Então, Jesus, ele nos mostra ali que é muito sério, tá bom? Então, assim, ele nos mostra o quanto é sério servir a Deus, tá? Então, a gente não pode estar flertando com o diabo e flertando com as coisas de Deus, porque não é, as coisas de Deus é santo, tá? E é muito sério. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas flertar com muito com as coisas de Deus. Não quer não, tá? Não quer. Aí depois acha que você é obrigada a ficar correndo atrás. A gente não é obrigada a correr atrás de ninguém. A gente é obrigado a orar, sim. É obrigação do servo de Deus orar, interceder, se encontrar a pessoa, falar, conversar, falar da amor de Deus, mas ficar em cima sufocando, não, tá? A gente tem que falar. E a pessoa tem que querer servir a Deus, tá bom? A gente não vai ficar sufocando. Ai, você tá aí por causa disso. Não, a gente ora e a pessoa tem que querer. Se ela não quiser, não adianta. Porque a gente vê aqui que são muitos demônios. E o demônio não brinca de ser demônio. Vamos para outra parte aqui. Diz assim: o poder de Jesus sobre a doença e a morte, tá? No 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, e vendo Jesus, postou-se aos seus pés. E lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela para que seja curada e que sobrevive. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então a gente vê que esse Jairo, ele era um dirigente da sinagoga. O que significa dirigente da sinagoga, tá? Significa alguém que administrava o culto, tá? Alguém, né, que zelava ali, era um supervisor, tá bom? Ele tinha as responsabilidades ali administrativas de zelar, de supervisionar o culto.
embora fosse uma exceção, tá? Não que ele fizesse parte do sacerdócio, não. Ele era só um dirigente, alguém que dirigia, alguém que ajudava, tá bom? Ele era leigo nas coisas de Deus, ou seja, ele era um administrador ali do templo, só isso, tá bom? Das sinagogas. Era alguém que administrava. Vamos detalhe, vamos lá para o 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o cumprimia no 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Quantos anos essa mulher vinha sofrendo? 12 anos. Você pensa, 12 anos você tendo uma hemorragia constante, sangrando, né? E a gente vê que... E ali, para a lei de levítica, ela nem podia estar ali, tá? Porque ela era tida como uma mulher impura. Então, a mulher que menstruava, ela não poderia estar no meio da multidão. Mas essa mulher disse que ela... Aqui está dizendo que ela rompeu paradigmas e ela foi, tá? Diz assim que ela padecia... Diz assim, vinha sofrendo de hemorragia, no 26. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastaram tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ela o que ouviu? Quando, no 27, quando ouviu falar que Jesus chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto. Ela ouviu, igreja. Ela ouviu falar de Jesus. Olha como que é forte, tá? A gente ouvir falar de Jesus, tá bom? Porque é pelo ouvir da palavra do Senhor que a gente vai ser liberto, tá bom? É pela palavra. E quem é a palavra? É o próprio Jesus. Então a gente tem que estar indo na casa do Senhor buscar, ouvir a sua palavra, ouvir pregações, ouvir coisas que edificam louvor. Hoje em dia, igreja, eu tenho até parado, sabe, de entrar no Instagram, YouTube, porque às vezes você põe lá, é uma fofoca que aparece, você entrou naquela fofoca, aparece meio mundo de fofoca da mesma coisa. Quando você vê, sua tarde foi. Isso não edifica nada. O que edifica a minha e a tua vida é a palavra do Senhor, é ouvir a palavra, tá? Então, essas coisas aí, fia, olha, eu vou te falar. Não faço, não perco. Eu deixei de entrar. É muito raro eu entrar no meu Instagram, muito raro eu entrar no Facebook. Eu entro assim, tipo, uma vez num dia no Facebook, alguma coisa. No YouTube também, pra postar os vídeos, né? Mas pra dizer que eu não fico mais, igreja. Não fico, porque eu falei, gente, isso aqui é uma perca de tempo. E o meu tempo é precioso. A minha vida e a tua vida é preciosa. Pra gente ficar perdendo tempo com fofocas e bolotas de Satanás. E aí diz, né? Coisas que não alimentam o espírito. E sim o ventre, o ego, o eu, né? Coisas que, vamos dizer assim, inútil, tá? E aí diz aqui no 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. 28, porque pensava, se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então ela pensava, então ela raciocinou, tá? É algo muito importante. Então, assim, se eu tão somente tocar em seu manto, né? A fé dessa mulher, embora ela precisava de um esforço, tocar no manto de Jesus, né? Um contato físico, ela foi recompensada, porque ela teve fé, né? Ela pensou, não. Então, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá bom? Meu Deus do céu, vou até marcar aqui. Eu gosto de marcar, porque a gente que prega, né, tem que pregar a palavra. Então, aqui, ó, se eu tão somente em seu manto tocar, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Então, foi instantâneo. Nossa, a fé dela foi assim, algo... Nossa, ela botou a fé em prática e foi algo sobrenatural. A fé dela. Então, ela rompeu barreiras, tá? E diz assim no 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Como assim, quem tocou? Né? Que pergunta, né? Pode parecer uma pergunta boba, mas não é, tá? É uma pergunta espiritual. Porque quem toca em Jesus com a fé de verdade tem mudança. Não é só tocar, é pela fé,
Hebreus 11 diz assim, a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Essa mulher, ela rompeu barreiras e tocou Jesus com fé. Aí diz assim, no 31, respondeu aos seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Olha que coisa linda. E então lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Então, assim, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Então, ela teve fé e através da fé dela, né? Ela foi curada e, além de tudo, ela teve a salvação. Vai. Então, assim, ela foi exposta ali, mostrada assim, ó, você tá vendo essa mulher? Ela não poderia estar aqui. Jesus, ela não poderia estar aqui. Tá entendendo? Porque a lei de livre ela teria que ser expulsa. Porque ela tocou, ela é impura. Mas ela tocou no puro. O impuro tocou no puro. Olha que mistério, né? Então, eu ouvi essa pregação ontem. O impuro tocou no puro. Então, é algo tremendo. Então, igreja, Deus, ele quer que a gente toque nele. Toca no Senhor Jesus. Mas não é tocar, simplesmente tocar. Tocar diferente pela fé. A fé remove montanhas. E remove. Gente, que tremendo, né? Então, por que saiu o poder? Porque a mulher foi curada, né? Porque Deus, com a sua misericórdia, resolveu curar. Mediante o poder de Jesus, porque viu que algo diferente tinha nela. Talvez ela pensou, gente, é o último recurso meu, eu não tenho mais nada. Mas eu tô ouvindo falar que esse Jesus ele tem feito milagres. Se eu tocar somente na orla do seu manto, eita, Ramalaçuda, como ela serei curada. Então, olha, ela se deitou, ela tocou na orla, ela foi até o chão se arrastando. Pensa só, humilhação, né? Então, é algo tremendo, né? É algo tremendo, né? Então, gente, o que eu vou dizer, né? Jesus percebeu que ele havia saído, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Então, diz assim, na orla, né? Diz que ela desce, ela toca lá embaixo. Ela é curada. Então, a gente tem que se prostrar perante Jesus. A gente tem que se prostrar perante aquele que tem todo o poder, tá bom? Sobre a doença, sobre a morte, é só Jesus. É nele que a gente tem que buscar, tá? E mais... E diz assim que quando ele ficou procurando e fica imaginando, né? Jesus não queria deixar a mulher desaparecer, não queria deixar ela passar desapercebida, né? Jesus, ele queria que ela fosse reconhecida, Jesus queria elogiar ela, né? Pela fé, né? Pelo modo que ela fez, ela rompeu barreiras, tá bom? Então, igreja, a gente não pode ser qualquer um, a gente tem que ser diferente, tem que romper barreira. E aí diz assim, que foi algo tremendo, né? Então, diz assim, e assim, tanto tava ali a cura física, né? Como a salvação espiritual, ela recebeu ambas. Então, ela saiu ali cheia, regurgitada, né? Cheia ali. Ela foi buscar uma cura e recebeu a salvação. Olha que tremendo, também era a fé dela. Gente, eu quero ter essa fé, porque não é fácil. Diz assim, no 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo. Então, somente crer. Tipo assim, você não viu o que a mulher fez? Ela somente creu que se tocasse em mim, ela ia ser curada. Ela tinha 12 anos com fluxo de sangue. Sua filha tem 12 anos, já tá falando que tá morta. Tenha fé que eu vou curá-la. Não deixe ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Olha, tremendo, sempre os três, né? Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço e com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, diz aqui assim, no 39. Então, lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Pensa, como assim? A gente viu que ela morreu, a mãe dela falou, o povo falou que tá morto. Como assim você tá falando que ela tá dormindo? Mas todos começaram a rir. Tipo, nossa, eu vi ela morta, você tá falando que ela tá dormindo? Olha a euforia, o tempo que tava chorando, começaram a rir. Mistura ali de sentimentos, né? Uma euforia.
choro e riso. E ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, né? E aí Jesus fala, todo mundo sai, sai, vai ficar eu e a criança, tá? E os seus pais. Então, assim, e os seus amigos íntimos, Pedro, Tiago e João, tá? Então, a gente chorando, se lamentando em alta voz, então, assim, é meio estranho, né? Não está morta, dorme. Tipo assim, como assim, né? E aí as pessoas começam a rir, ao mesmo tempo que chora, rir. Aí você fica pensando, meu Deus, que situação é essa, né? E aí diz assim, no 41, tomou pela mão. Aí diz assim, ele, porém, ordenou de sair, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Então, assim, era só... Tem coisas, igreja, que na minha vida e na sua mão, na minha sua mão, né? Nas nossas vidas, são poucas pessoas que têm que participar. Jesus, ele tira. Tem pessoas que riem, tem pessoas que choram. As pessoas choram na sua desgraça, mas na sua alegria as pessoas riem, tá? Elas não acreditam. Então, a gente vê aqui, ó, enquanto a criança estava morta, eles estavam chorando. Quando falou que estava... eles começaram a rir. Como assim? Debochando, tá bom? Achando que o milagre não ia chegar. Ah, Jesus é muito triste, né? Vamos lá. Imediatamente, diz assim no 41, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Então a menina levantou e começou a andar. Pensa a situação. Ele deu ordem às peças para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então você vê, Talita cumi, levanta menina, levanta, né? E disse assim, não diga nada para ninguém, né? Porque a vizinhança também estava ali atrás de Jesus por causa dos milagres, né? E sabia de toda a popularidade de Jesus e queria. E a oposição estava crente, estava crescendo, os seguidores de Jesus também estavam crescendo, a oposição. Então, assim, sempre que você crescer, sempre que Deus te colocar numa posição de destaque, vai ter uma grande oposição. Tenha certeza disso, sabe? Os líderes religiosos daquela época, eles queriam, tipo, pegar Jesus. E Jesus estava tentando evitar uma crise, tá? Uma crise ali no seu ministério. Por isso Jesus falava, não conta. Então, assim, mas Deus, ele sabe todas as coisas. Então, não se esqueça que muitos, eles choram com a sua tristeza. Mas aqueles muitos que choram, eles não conseguem se alegrar com a sua vitória, tá bom? Experiência própria. E como eu tenho experiência nessa área. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu já tive tanto... A maioria das pessoas ficam meu inimigo, porque eles não aceitam quando a bênção chega. Eles falam, nossa, por que é? Né? Ficar com raiva. Então assim, mas eu continuo firme com Jesus. Porque Jesus sabe, tanto tempo que eu orei, chorei, esperei, né? E a vitória chega na hora certa. Jesus, ele sempre vai se alegrar com os que se alegram. Sempre, sempre, sempre. Deus abençoe e fica na paz. Beijo.